Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para vocês que estão assistindo a gente também pela TV UFMA lá no Maranhão. Também sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Hoje é quinta-feira, dia de já tradicional entrevista, então a gente tem ICL Mercado Entrevista hoje com o Marcelo De Pieri. A gente vai falar aí sobre neoliberalismo e extrema-direita, um assunto bem importante aí nos nossos tempos atuais. E a gente também vai trazer alguns dados importantes que saíram nessa manhã, principalmente lá nos Estados Unidos, dados para os quais o mercado estava bem ansioso. Então a gente vai trazer esse resultado para vocês e vamos dar uma passadinha aí no fechamento asiático e vamos comentar a abertura aqui, que por enquanto está negativa. Então vamos dar um giro na agenda para a gente ver o que a gente tem aí de principal indicador hoje e depois a gente já chama o entrevistado aqui para conversar com a gente. Então, hoje, assim como ontem, tá? E como a gente vai ver, né, uma tendência nessa semana, a gente tem uma agenda muito aí voltada para balanços corporativos e resultados. Então, o que sai hoje aí? BNP Paribas na França, antes da abertura, Unilever lá no Reino Unido. Aqui no Brasil, a gente teve já o balanço da Klabin. Temos aí nos Estados Unidos Caterpillar, First Citizens Bank e International Paper. Temos também aí a Barclays no Reino Unido. Então, na manhã, antes da abertura, a agenda ficou bem permeada aí de indicadores de resultados corporativos. Mais para frente, já ao longo do dia, a gente teve alguns indicadores sendo divulgados ao longo da manhã aí nos países. Então, a gente teve divulgações na Alemanha importantes, até se puderem passar aí para o próximo ponto da agenda, para o pessoal aí. Tivemos indicadores importantes na Alemanha, então o índice de confianças ao consumidor já saiu por lá. Temos também o membro do Banco Central Europeu, a Isabel Schnabel, falando na abertura de uma conferência, também na Alemanha. O IPC-FIP de abril da terceira quadricemana também foi divulgado hoje no Brasil bem cedinho, 5 horas da manhã. E o INCC Mercado de abril também pela FGV às 8. Nessa esteira das 8 horas aqui no Brasil, pela FGV, a gente teve a sondagem da construção, então mostrando ali o sentimento da construção civil e a confiança do setor em abril, e o IPCS Capitais de abril da terceira quadricemana. O Banco Central da Turquia, às 8 horas, também já divulgou a decisão de política monetária. E a gente tem aí ao longo do dia também, mais perto se puderem passar aí para o pessoal de casa também acompanhar, a gente tem ao longo do dia os dados dos Estados Unidos, então ainda pela manhã, né, agora 9h30, e saiu agora há pouco, mas a gente já vai trazer para vocês. Então o que a gente vai trazer? PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, dado aguardadíssimo aí, índice de preços de gastos com consumo pessoal e núcleo, aí também do primeiro trimestre. Hoje saiu o dado trimestral, amanhã sai o dado mensal. Tá? Esse dado é bem importante porque o Banco Central dos Estados Unidos acompanha bem de pertinho e a gente tem ali ele embasando normalmente as decisões de política monetária. E já adianto, tá? A gente tem alta aí nas expectativas dos juros por causa dele hoje. Departamento do Trabalho vai divulgar, na verdade já divulgou, pedidos de auxílio-desemprego, a gente vai trazer também porque o mercado de trabalho está muito no foco, e mais aí dirigentes falando no Banco Central Europeu em alguns eventos. Temos fluxo cambial semanal divulgado pelo Banco Central às 2h30 aqui no Brasil, e aí a gente volta para os balanços corporativos que vão sair ao longo do fechamento, né? Na verdade, depois do fechamento. Então vamos colocar aí na tela para ver o que a gente espera hoje. Aqui no Brasil, Cielo e Multiplan. Nos Estados Unidos começam a divulgação das empresas de tecnologia. Na verdade, já começou porque a Meta divulgou o resultado ontem. E foi um resultado aí que desagradou bastante. Quem divulga hoje? Alphabet, Intel e Microsoft. Então a gente tem esses muito no radar do mercado. E a American Airlines também divulga seu resultado depois do fechamento. E a gente tem duas reuniões bem importantes que vão acontecer ao longo do dia. A reunião do CMN aqui no Brasil e uma Assembleia Geral da Petrobras. Então essa reunião, né, essa Assembleia da Petrobras está muito no radar aí por conta da questão dos dividendos.
Então, hoje uma agenda bem recheada de resultados e balanços corporativos, mas a gente tem muitos dados lá nos Estados Unidos importantes saindo hoje e a gente vai passar por eles aí antes da abertura. Agora a gente vai chamar o convidado do nosso ICL Mercado Entrevista hoje, o Marcelo De Pieri já está aí com a gente. Bom dia, Marcelo, seja muito bem-vindo aí ao nosso programa. Olá, Débora, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no ICL. A gente vai conversar com o Marcelo aí sobre neoliberalismo e extrema-direita aqui no Brasil. Então, Marcelo, a extrema-direita é uma realidade em âmbito global. E quais os principais fatores que explicam essa ascensão aí, esse fenômeno político? Débora, você já colocou, e é isso mesmo, a ascensão da extrema-direita é um fenômeno em âmbito global. E esse fenômeno ele está relacionado a uma série de fatores, tá? Mas aqui eu vou dar destaque para um fator econômico, que ele está bastante ligado à crise do neoliberalismo. O neoliberalismo ele já está como modelo principal de desenvolvimento das economias capitalistas há mais de 40 anos, tá? E os resultados desse tipo de modelo que foram aplicados em diversos países, já alertados inclusive por organismos internacionais como o FMI, o Banco Mundial, estão relacionados a um baixo crescimento econômico, a taxas de desemprego altas, aumento da miséria, da pobreza, da extrema pobreza. Então, há uma série de coisas, de fatores, que levam ali a um descontentamento muito grande das populações em relação a esse modelo de desenvolvimento, né? O que a gente pode colocar é que, além disso, os problemas econômicos e sociais vindos do neoliberalismo, eles causam problemas também no campo de como as pessoas se sentem, né? Então, a gente vê números de aumentos de doenças psicossomáticas, o aumento exponencial de utilização de remédios antidepressivos. Isso tudo é um sintoma do neoliberalismo, né? Então, é um sintoma claro de que há uma sociedade em que privilegia muito mais a livre concorrência de uma maneira bastante aprofundada, que incentiva a competição entre os indivíduos a todo custo, em detrimento de outras coisas, como a solidariedade, o lazer, cultura e uma educação mais libertadora, tá? E quando há um descontentamento massivo, né, conforma-se na sociedade algo de mudança, com anseio de mudança. Mas nesse caso, a mudança está em um ambiente com inúmeras pessoas ali ressentidas por algum motivo, por não alcançarem esse ideal de desenvolvimento neoliberal. Isso acaba se tornando um prato cheio para ideologias fascistas, né, que ganhem as massas, né, a partir desse descontentamento. E o mais contraditório e interessante é que esse descontentamento ele não foi canalizado contra o neoliberalismo. Tá? Pelo contrário, ele foi canalizado em um sentimento de antipolítica, de que a intervenção do Estado ela atrapalha o desenvolvimento individual e, para muitos na sociedade, o principal confronto social é entre indivíduos e Estado, e não, por exemplo, entre classes antagônicas ou coisa do tipo. E, Débora, isso é algo comum, tá, em diversos países.
E pensando aí no nosso caso de Brasil, tá, Marcelo? Como você vê essa crise do neoliberalismo e até essa canalização desse descontentamento auxiliando a produzir essa ascensão da extrema-direita aqui no nosso país? É importante que você tocou nesse ponto, Débora, porque a partir dele é, eu posso falar um pouquinho de um tema que muitas vezes é esquecido quando é tratado, quando a gente fala desse ponto. Acho que no campo econômico, a principal manifestação do neoliberalismo foi a crise econômica de 2007, 2008, né? Crise que ficou conhecida como crise do subprime, e ela foi uma típica crise do neoliberalismo, principalmente pelas desregulamentações dos mercados, em que havia possibilidades de oportunizar diversos títulos, créditos de altíssimo risco. Então, tivemos essa crise. E em momentos de crise do sistema capitalista, há também questionamentos sobre essa crise. Só que, Débora, essas ações, né, que tentaram alterar, né, o modelo de desenvolvimento neoliberal, elas ficaram muito mais numa questão conjuntural ali daquele momento da crise. As bases estruturais do neoliberalismo, elas se mantiveram. E para manter essas bases estruturais do neoliberalismo, uma série de processos aconteceu, né, processos econômicos e políticos. E um deles está relacionado ao desgaste e até golpes de Estado, né, na região da América Latina e do Caribe. E o Brasil foi um deles. Só que esse desgaste, esses golpes de Estado, eles foram a partir de uma difamação desses governos, né, que tinham ali, eram governos que a gente pode chamar de progressistas, que tinham ali algum compromisso com classes trabalhadoras, principalmente no sentido de políticas sociais, e a difamação desses governos foi através, a gente lembra muito bem, de mentiras, de perseguição aos seus líderes políticos. Tivemos um papel muito forte das redes sociais disseminando aí fake news, que a gente sabe muito bem. Então, essa crise econômica, ela era como se o cobertor tivesse encurtado. E para a manutenção das estruturas neoliberais, não havia mais espaço, tá, Débora, para que aqueles governos que tinham algum compromisso com as políticas sociais, com os trabalhadores, ficassem no poder. Então, a partir daquele momento, muitas ideias ali começaram a surgir. E no Brasil também não foi diferente. Esse sentimento de antipolítica, uma classe que já estava bastante machucada há muito tempo, se soma aí também a classe média, né, que tem aí um grande descontentamento durante os governos do PT, que fez com que as classes E e D conseguissem subir e alcançar níveis de consumo, ocupassem os mesmos espaços dessa classe média. Isso trouxe ali um certo descontentamento para essa classe média, que não necessariamente ela caiu de padrão, né? Ela só viu chegar pessoas que não chegavam antes próximas dela e viu as classes mais altas se distanciarem. Tá? Isso tudo foi um elemento ali que a classe média e outros também das classes mais baixas tiveram, né, de ódio em relação ao sentimento antipolítico e defesa absoluta do livre mercado e anseios de mudança. Isso conformou aí essa ascensão
dessa extrema-direita no Brasil, tá, Débora? E para fechar aqui a nossa entrevista, né, uma última pergunta que eu acho que interessa bastante também a nossa audiência: quais principais medidas poderiam ser tomadas aí para enfraquecer essa extrema-direita no nosso país? Débora, o cenário, eu vejo a extrema-direita ela com bastante força ainda em âmbito global e também aqui no Brasil. Eu acredito que medidas, por exemplo, como as investigações, punições, para que, por exemplo, os que participaram no dia 8 de janeiro, elas são válidas, tá? E devem acontecer, né? Mas elas são insuficientes para derrotar ou até mesmo frear, né, essa extrema-direita em âmbito nacional. Se a gente olhar para trás, na história, quem colocou a extrema-direita, os fascistas, para correr, foi o socialismo. O socialismo, não estou dizendo nem batalhas em si, mas era um projeto global em que era uma alternativa de sociedade, tá? Em que ele fez, inclusive, o capitalismo se reinventar. Né? Então, todo aquele período de construção de estados de bem-estar social, ele está muito ligado à existência de um modelo político, econômico e social antagônico, que era o socialismo. Então, isso era uma diferença, se a gente pode colocar, lá do período, né, em que foi o nazifascismo, ele foi colocado de lado no século XX, meados do século XX. Aqui, Débora, hoje, se a gente for pensar, nós temos a China, né, que é um país que coloca o socialismo em prática, com suas particularidades, mas hoje ela ainda não tem ambição, como tinha a União Soviética, de expandir ali o socialismo em âmbito global. Então, dessa forma, o que nós devemos fazer é organizar o nosso país, né, dar apoio a todas as medidas que fortaleçam, né, as condições econômicas das classes trabalhadoras, em relação a direitos, promover internamente essas discussões e debates de que outros projetos, né, que vão além, né, das políticas neoliberais colocadas em práticas atualmente, sejam debatidos e colocados em prática dentro das possibilidades das relações de força do país. Muito obrigada, Marcelo. Quero agradecer muito aí a sua participação aqui com a gente. Se você quiser deixar um recado aí final para a nossa audiência, fica à vontade. Obrigado, Débora. Só queria agradecer novamente o convite e a todos que nos assistiram aqui no ICL. Um abraço para você, um abraço também para o André. Muito boa aí a entrevista com o Marcelo, né? Um tema que interessa bastante aí a gente e que está na atualidade aí sendo muito discutido aqui de uma forma global. A gente vai passar agora pelo fechamento da Ásia, já tem aí a notícia aqui do site que vocês estão vendo, né? O que os mercados estavam operando aí de uma forma bastante instável de manhã, já esperando os dados dos Estados Unidos. Então a gente vai fazer aqui uma esteira. Eu vou falar do fechamento da Ásia, explicar o que aconteceu por lá, já vou passar pelos dados dos Estados Unidos e a gente já emenda com a abertura de mercado para ver como é que o mercado reagiu à divulgação desses dados tão aguardados aí para esse dia, né? Lembrando que amanhã ainda tem o PCI, que é o Índice de Gastos com Consumo Pessoal,
mensal dos Estados Unidos. Então, vamos lá. A gente teve um movimento hoje mais de correção nas bolsas asiáticas, tá? Então a gente teve um dia aí mais negativo, majoritariamente negativo na Ásia, porque por lá, né, a gente tinha tido ali dias de alta, né, algumas altas consecutivas, inclusive, o TAIEX subiu ali por 2 dias seguidos e com bastante força, o Hang Seng também teve uma força bem grande nessa semana, porque a gente tinha tido um alívio, uma redução do rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e também ali um alívio das pressões vindas das tensões geopolíticas do Oriente Médio. Isso fez ali com que o preço do petróleo também arrefecesse e isso trouxe esse movimento de recuperação, ou a possibilidade de recuperação para o mercado asiático no começo da manhã. Hoje, o Nikkei 225, eu coloquei ele aqui de exemplo, né, como um exemplo do dia, porque ele liderou as quedas, ele caiu 2,19%. Lembrando que o Nikkei 225, ele é um índice muito sensível a movimentações dos Estados Unidos. E hoje a gente tinha ali uma espera bem grande por dados justamente de lá. E desde manhãzinha a gente estava vendo um movimento ali de volta de pressão, de retomada da pressão das treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, justamente porque o mercado estava bastante ansioso já para a divulgação dos dados econômicos dos Estados Unidos. Então, na madrugada, ela já estava refletindo esse sentimento com o movimento das bolsas asiáticas. E por lá, depois de vários dias consecutivos de alta, a gente também teve realização dos ganhos. A junção dos dois puxou ali, né, muito para baixo as bolsas asiáticas e a gente viu o Nikkei 225 caindo 2,19%. Por volta das 9 horas da manhã, 9h30 para ser mais exata, a gente teve a divulgação tão esperada, então, que o mercado aguardava ansiosamente dos dados econômicos dos Estados Unidos. E o sentimento por lá foi misto, só que teve um dado que pesou mais que os demais. Então, eu vou colocar aqui para vocês como é que ficou, né, eu fiz um quadro síntese para vocês, com o dado anterior, a projeção e o dado divulgado hoje, que é a primeira coluna aqui atual, dos diferentes indicadores que saíram hoje, porque hoje saíram dados de mercado de trabalho, algo muito observado por lá, PIB e também o índice de gastos com consumo pessoal do trimestre. O PIB, se a gente olhar aqui na última linha, o PIB do primeiro trimestre, na ótica anualizada, estava em 3,40%. A projeção era de uma desaceleração para 2,5%, mas a desaceleração foi maior. Tá? A desaceleração foi para 1,60%. Então, a gente teve ali uma desaceleração do PIB dos Estados Unidos, do crescimento dos Estados Unidos acima do esperado. Algo até que o mercado tinha ali um desejo por desaceleração, e a desaceleração foi até mais intensa do que o mercado esperava. Quando a gente olha, né, os dados semanais de pedido-desemprego, né, pedidos por seguro-desemprego por lá, aqui a gente está olhando em 1000. Tá? Então, a gente está olhando os pedidos contínuos, tá? Então, que continuam ali acontecendo, e os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que são os pedidos que saíram essa semana. Nas duas métricas, se a gente olhar, a gente teve tanto ali os dados menores do que na semana passada. Então, a gente estava ali em 1.796.000. Os pedidos contínuos, né, então a continuidade desses pedidos caiu para 1.781.000 e ficou abaixo da projeção, tá, que era até de um aumento de pedidos de desemprego maior. Tá? Então, o que o mercado estava esperando? Que mais pessoas continuassem com o auxílio-desemprego nos Estados Unidos, mas não foi o que aconteceu. As pessoas voltaram para o mercado de trabalho e a continuidade foi menor do que a esperada. Os pedidos iniciais aconteceu o mesmo, então 212.000 eram os pedidos iniciais da semana passada. O mercado acreditava que mais pessoas iam pedir novos, né, seguros-desemprego, então novos pedidos iam acontecer, subindo ali para 214.000, só que não foi o que aconteceu. As pessoas voltaram para o mercado de trabalho e esse dado caiu para 207.000. E a gente sabe que os Estados Unidos estão olhando muito de perto também o mercado de trabalho, por conta ali de um possível aquecimento, um termômetro do aquecimento dos Estados Unidos, que é justamente o que eles não querem nesse momento, e eu sempre falo isso com muito pesar.
tá? E aí, quando a gente olha o índice de gastos com consumo pessoal, algo que o mercado olha muito de perto, a gente tem um dado muito acima da projeção e muito acima do mês passado. Então, a gente tem aí uma inflação ao consumidor, olhando pelos gastos com consumo, muito ali acelerada em relação ao mês passado e em relação à projeção. Isso aqui que fez o mercado cair hoje. Então, vou passar aqui muito rapidinho para a gente ver como é que estão as bolsas hoje de uma forma geral, porque elas estão bem negativas. Tá? Em Nova York, a gente tem até uma aceleração bem grande de queda, então as bolsas estão caindo intensamente lá, respondendo principalmente ao PCI. Tá? Então, aqui a gente tem essa inflação acima do esperado e mais forte do que no mês passado, e uma inflação que o Banco Central dos Estados Unidos olha muito de perto, azedou amanhã. Então, a gente tem a Nasdaq e o S&P operando em queda, os títulos de dívida dos Estados Unidos subindo bastante, 1,40%, até alcançando patamares mais altos do que a gente já tinha visto anteriormente, 4,71%. Isso está puxando nossos juros futuros e o dólar para cima. Tá? E aí, uma junção desses fatores, junto ao enfraquecimento do petróleo Brent, puxaram o Ibovespa para baixo aí, que está caindo 0,5%. E, além disso, a Vale teve ali um resultado não tão positivo quanto se esperava. Ficou bem dentro do esperado, mas teve diminuição em relação ao trimestre passado de várias métricas. Então, a Vale, que é uma ação de grande peso do nosso índice, também não está contribuindo para o Ibovespa hoje. Então, a gente tem um cenário bem negativo nos mercados globais, respondendo principalmente aí ao índice de gastos com consumo pessoal. Então, esse é o nosso retrato da manhã, um retrato bem negativo, até como já se esperava, conforme aí a pré-abertura. E eu não poderia me despedir de vocês sem lembrar que hoje é o penúltimo dia para vocês se inscreverem no ICL Tank. Então não vão perder, aí não vão marcar bobeira, tá? Se inscrevam se vocês tiverem aí um projeto legal, se vocês tiverem algo que vale aí a inscrição, não deixem de se inscrever, tá? Eu acho que é uma oportunidade ímpar para vocês e eu não poderia passar aí em branco sem lembrar que é amanhã o último dia. Então, não deixem de se inscrever, tem até um QR Code aí na tela, tá? Não vão aí perder a data, que a gente está chegando muito perto do limite. Então, vamos aí negociar com gente de verdade, não com tubarão. Agora, vocês ficam com o Rolê ICL, na sequência aí do nosso programa, e já imagino rolezeiros, porque já são 11h30, então eu imagino rolezeiros já bem ansiosos, assim como o mercado estava pelos dados dos Estados Unidos. Fiquem agora com o William De Luca e com o Guga Noblar, e amanhã a gente está de volta aí para trazer os principais assuntos do dia. Vamos falar do outro PCI que sai amanhã, o PCI mensal, e dados que saem aqui também no Brasil. Tá? Então, até amanhã, um beijão para vocês. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.